Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Bem? Espero que sim. Estamos de volta para mais um conteúdo no nosso canal. Quero falar um pouquinho sobre Marco Feliciano e pastor Abílio Santana em relação à votação da cassação da ex-deputada Flor de Lis. Sempre no oferecimento da 4 Estações, a loja que veste você em todas as estações, e também da Contabilidade e Herança Eclesiástica, que atende você em todo o Brasil. Meus irmãos, depois da vinheta eu volto para comentar esse assunto, tendo em vista que um votou a favor da cassação e outro se absteve. Agora, este que se absteve, nós vamos falar sobre as suas reais intenções. Fica comigo, porque eu já volto. Senhoras e senhores, de volta para falar um pouquinho sobre a ex-deputada federal Flor de Lis, as pessoas que fizeram com que ela fosse cassada, no caso, os 437 parlamentares que votaram a favor da sua cassação, os 7 parlamentares que votaram contra e os 12 parlamentares que ficaram em cima do muro, que se absteve. Tiveram 12 abstenções no dia. Entre esses 12 estava a figura do pastor Marco Feliciano. Por que eu venho a público, a longo, para comentar este assunto? Porque tem algumas pessoas que, em determinado canal, está dizendo que Abílio Santana, depois que respondeu umas perguntas no Instagram, a pergunta foi esta. Veja a pergunta que fizeram para o Abílio Santana, e ele respondeu, veja. O que você achou da prisão da Flor de Lis? Achei que demorou muito, mas antes tarde do que nunca. Deus faz justiça. O que achou da prisão de Flor de Lis? Achei que foi uma prisão atrasada. Deveria ser presa há mais tempo. Foi isso que eu achei. Muito bem, quero deixar claro a vocês que Abílio Santana, ele faz parte dos 437 votantes a favor da cassação da Flor de Lis. Seria muito incoerente da parte do Abílio Santana votar contra ou se abster. Por quê? Porque se tratava de um amigo pessoal do pastor Anderson do Carmo. E eu parabenizo aqui o pastor Abílio Santana pela coragem. Ele conseguiu desvencilhar ministério, igreja, favores e parlamentarismo. Muito bem. Só que a nível de conhecimento houve 12 abstenções. O que seria uma abstenção? Uma recusa de votar. Até o Tiririca deixou de votar. Mas Tiririca, o fato é que Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano, ele recusou-se a votar. Ele estava entre os 12 que se absteve. Então vou repetir. 437 votaram a favor da cassação, Abílio Santana estava entre eles. 7 parlamentares contra e 12 abstenções. Nessas abstenções, Marco Feliciano estava. A nível de conhecimento, a Florzinha, ou a Flor de Lis, ou a Caran de Lis, como um canal diz, ela foi a 8ª deputada federal a perder o mandato desde 2011. Desse período para cá, o último tinha sido o famoso Eduardo Cunha, do MDB Rio de Janeiro, que era crente, ou é crente, sei lá, da Madureira. Braz está bem assessorado, né? Há quem diga que Abílio Santana votou não, mas já está descartada essa possibilidade. Você vai lá no portal da Câmara Federal e veja que ele votou sim. Ele votou sim a favor da cassação da Flor de Lis. Quem não votou, quem se absteve foi Marco Feliciano. Agora eu quero dizer para você por quê. Olha, você é prova. Quantas e quantas vezes Silas Malafaia cutucou Marco Feliciano e quantas vezes Marcos Feliciano replicou, cutucando Silas Malafaia. Por quê? Porque os dois não se bicavam pelo menos. Silas Malafaia não suportava o estilo de pregação e de mensagem do Marco Feliciano. Mas agora estão andando juntos, estão colados. Por quê? Porque são assessores exclusivos do Bolsonaro. São assessores exclusivos, sim, senhoras e senhores. São assessores
exclusivos. Vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, comente, é muito importante para o canal, senhoras e senhores. Então, voltando, eles são assessores exclusivos, na verdade eles são uma espécie de, vamos dizer assim, mentores, eles são conselheiros especiais do presidente Bolsonaro. Sendo assim, eu quero dizer para você o porquê que Marco Feliciano, na minha visão, se absteve da votação em relação a Flor de Lis. Flor de Lis foi uma das deputadas mais votadas do Brasil no Rio de Janeiro para federal. E ele foi inteligente, ele foi político. Por quê? Porque a intenção do Marco Feliciano, no próximo pleito, é vir como vice-presidente do Brasil. Aí você percebe o porquê que o pastor Silas Malafaia, pela primeira vez depois de milhares de anos, colocou Marco Feliciano para pregar na ADVEC. Nunca aconteceu isso. Veja aqui que eu estou te falando, é sério. Pela primeira vez essa semana, final de semana agora. Pela primeira vez, inclusive o Marco Feliciano disse, era meu sonho. Por quê? Porque nunca tinha pregado a palavra lá na ADVEC. Mas como existem pretensões políticas no circuito e Malafaia é político, ele não chegou até onde ele chegou de maneira natural, não. Ele chegou do lado de poderosos. É engraçado que todos os poderosos que ele se junta dá besteira, dá merda. Se a gente for colocar uma fotos aqui, desde o princípio da nossa trajetória aqui no YouTube, você vai perceber que toda vez que ele se junta com alguém, dá bosta, desculpa a expressão. Tomara que com o Bolsonaro ele não cague aí nessa relação, vamos ver. O fato é que Marco Feliciano tem um sonho de ser vice-presidente, exatamente. Então o que está acontecendo? Ele se absteve da votação, ele não nos representa de jeito nenhum, porque se ele representasse a igreja, ele votava a favor da cassação da Flor de Lis. Ele está agora junto com Silas Malafaia, e Silas Malafaia tem milhares de igrejas, colocou Marco Feliciano agora na ADVEC para ir trabalhando o público, a cabeça do público, porque quando ele lançar o nome como vice-presidente no lugar de Mourão, a igreja vai receber ele com bons olhos, porque agora Silas Malafaia está assinando embaixo, né? Pode perceber que na introdução, na intro da mensagem do Marco Feliciano, ele não rasgou muita seda, porque ele estava pisando em ovos. Tudo que aconteceu naquele culto foi por motivações políticas. É por isso que eu digo, senhoras e senhores, o mercenário sou eu o mercenário. O mercenário sou eu. Esses camaradas aí, eles são inteligentes, né? Lobos inteligentes. Mas eu sou um mercenário que fica roubando dinheiro dos simples, dos humildes, pregando o evangelho verdadeiro, curando vidas, transformando vidas, tirando da droga, do crime, da poligamia, da prostituição. O mercenário sou eu, o pastor bandido sou eu. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, que a Flor de Lis foi cassada. Eu louvo a Deus pelos 437, eu louvo a Deus pelos 7 parlamentares que votaram contra, porque só foram 7. O que eu fico me perguntando, senhoras e senhores, é o porquê da motivação do Marco Feliciano. Ele está representando quem? Qual o seu propósito? Ser vice-presidente. Então ele não votou a favor da Flor de Lis, por quê? Porque se ele vota a favor da Flor de Lis, como Abílio Santana o fez, ele perde a votação que ela teve no Rio de Janeiro a seu favor no próximo pleito. É inteligente. Ele aprendeu a fazer política. Veja que ele está mais político agora do que pastor. Ele não está preocupado agora em pregar o evangelho. Ele está preocupado agora em ser político. Inclusive, senhoras e senhores, não que a política é ruim, eu gosto da política, eu amo a política é boa. São as pessoas que fazem políticas más e ruins. Pelo que nós estamos sondando, verificando e acompanhando, provavelmente a federal vai vir junho trovão, porque agora também esqueceu de colocar os versículos bíblicos agora. Os versículos bíblicos sumiram. Se o meu pastor nada me faltará. Agora é a favor do 7 de setembro, dando parabéns a algum dia de específico, colocando a sua logomarcazinha lá, provavelmente virá deputado. Ou seja, todos os pregadores que explodem no Brasil vão virar deputado. Eita! Estamos bonitos na foto.
O problema é que nem todos são como José. Fica meu comentário aqui sobre Marco Feliciano, uma decepção, viu? Diga-se de passagem, uma decepção, viu, Marco Feliciano? Decepção, porque era para você votar a favor da cassação da Flor de Lis. Mas como você é inteligente, né? Abílio Santana não precisa da votação da Flor de Lis, porque na Bahia ele foi bem votado e provavelmente voltará a ser federal. Você tem pretensões políticas, mas como vice-presidente, então você foi inteligente. Brasileiro é tão bonzinho, né? Mas eu espero em Deus que esse vídeo seja compartilhado com muitas pessoas e as pessoas vejam, Marco Feliciano, a sua intenção política. Você aprendeu a ser político, tanto porque você é incoerente, né? Um dia disse na tribuna dos Gideões: nunca serei político, nunca serei vendido. Com quantos mandatos você está agora mesmo, Feliciano? Conseguimos, os crentes, os cidadãos, o brasileiro consegue crer na sua palavra? A palavra do crente mesmo não é sim, sim, não, não. E se passar disso é procedência maligna, ô Feliciano?